Para comentar a prisão domiciliar do Bolsonaro, junto com a gente, eu vou convidar o Pablo Hortelado, diretor executivo da More in Common Brasil, filósofo e professor da USP. Bom dia, Pablo, seja bem-vindo ao Matinal. E eu já vou emendar aqui a nossa pergunta, minha primeira pergunta, porque eu sei que você tem um horário apertado aí. Como que você viu a prisão do Jair Bolsonaro, decretada ontem, à luz da polarização? E queria te pedir para, na sua resposta, também você explicar o conceito da polarização afetiva, né, que é a polarização que nos preocupa, porque o próprio termo polarização é uma coisa que muita gente, às vezes, tem dificuldade de entender por que é algo ruim para a sociedade. Bom dia, Pablo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Bia. Olha, a polarização afetiva é essa dinâmica que a gente está vendo na sociedade, na qual as pessoas que abraçam uma identidade, por exemplo, a identidade conservadora, elas se tornam intolerantes com quem adota a identidade adversária, por exemplo, a identidade de petista, e vice-versa, né? Isso acontece também do outro lado, né? Das pessoas de esquerda que adotam a identidade petista vão se tornando crescentemente intolerantes. E essa dinâmica, ela está aí estabelecida no Brasil, ela começa aí mais ou menos nos anos 2014, por aí, e dá um salto, se consolida bastante nos anos 2018. E essa prisão é mais uma etapa nesse processo de reafirmação dessas dinâmicas, né, de identidade. Acho que você estava acompanhando a análise que vocês faziam desse episódio, né, na qual se criou uma armadilha, né? O Alexandre de Moraes, pelo fato dele ter construído essa primeira determinação de um jeito um pouco heterodoxo, proibindo redes de terceiros, deu a deixa para o Bolsonaro ficar explorando, né? Ficar forçando. Ele cavou, né? Essa prisão, como se diz no futebol, né? Que o cara cavou o pênalti, né? Ele cavou essa prisão com o intuito de desgastar o Supremo, porque está acontecendo duas coisas em paralelo. Né? Por um lado, está havendo o julgamento do Bolsonaro, das pessoas envolvidas no 8 de janeiro e nos eventos e nas movimentações que precederam o 8 de janeiro, mas também está havendo na sociedade um julgamento do papel da justiça, né? Bolsonaristas estão numa campanha de descredibilização da justiça, que ela está funcionando, os índices de pesquisa de opinião estão mostrando a justiça bastante desgastada por essa metade da população que votou no Bolsonaro, e o fato dessa primeira deliberação ter sido mal, na minha avaliação, ter sido mal construída, ela ser heterodoxa, ela ser não ser, digamos assim, pacífica, essa ideia de você proibir que terceiros publiquem e que a pessoa seja punida por uma ação de terceiros, facilita que ele explore politicamente os efeitos dessa prisão. Ele obviamente fez de propósito, né? Ele sabia que a cautelar proibia, ele fez deliberadamente uma mensagem meio inócua, né? Gente, bom dia, estamos aqui pela liberdade, uma coisa assim que não quer dizer nada, justamente para ele poder alegar que ele foi preso injustamente. Isso aí foi toda uma jogada cantada, mas eu acho que é uma situação, uma armadilha em que a justiça se colocou ao tomar aquela cautelar de uma maneira heterodoxa, de uma maneira que não é consenso. Né? Numa situação como essa, a justiça tem que agir de uma maneira muito ortodoxa, tem que construir consenso na comunidade jurídica, na opinião pública, para evitar esse tipo de desgaste que está acontecendo agora. Vai acontecer porque faz parte da dinâmica da polarização, o outro lado explorar e tentar desgastar a justiça. Pablo, bom dia, te dando bom dia aqui agora. Queria saber se você imagina que a reação a essa decisão pode, o que isso tende a provocar, né, em termos de mobilizações nas ruas e nas redes sociais aí dos bolsonaristas. Isso você mencionou, é algo que vem sendo explorado, né, essa descredibilização da justiça, e aí o Bolsonaro ele aproveita dessa decisão heterodoxa inicial do Alexandre para conseguir esticar essa corda. Então,
isso tende a surtir efeito? A gente viu nessa última manifestação já mais gente na rua do que na manifestação anterior, mas ainda muito distante do que o Bolsonaro conseguia juntar, enfim, ali no final do mandato dele. Queria te ouvir. Olha, essa última manifestação, ela foi grande. Grande assim, ela foi o nível de mobilização histórica. A gente está medindo lá no laboratório da USP, isso há muito tempo. Acho que nos últimos 2 anos. E as mobilizações bolsonaristas, elas ficam nesse patamar aí, digamos assim, 35, 45 mil pessoas por evento. É um nível de mobilização muito alto. Ele é mais ou menos 3 vezes mais do que a esquerda normalmente coloca, embora já houve episódios que a esquerda colocou mais gente do que isso. Mas, em geral, eles mobilizam um nível bem maior. E esse último episódio aí que a gente teve no domingo, essa última manifestação retomou esse patamar. A anterior, que tinha acontecido mais ou menos um mês antes, ela tinha sido muito baixa. Ela realmente baixou para mais ou menos 1/3 do que historicamente eles tinham conseguido mobilizar. Ela estava desmotivada, o clima era ruim, e nessa deu para perceber assim um entusiasmo muito maior. Eu atribuo nem tanto a questão do desgaste da justiça, mas as tarifas e a lei Magnitsky, né? Os bolsonaristas viram isso como uma espécie de vingança, eles se sentiram justiçados por uma ação do governo americano, e isso energizou a base e mostrou uma mobilização que retomou os patamares anteriores, né? Agora, eu acredito que depois dessa prisão a gente vai ter esses 2 efeitos de maneira acumulada, né? O sentimento de vingança, de satisfação com a ação do governo americano, somada à indignação com a prisão do Bolsonaro. Eu esperaria uma mobilização bem significativa da próxima vez, é o que eu estou esperando. Pablo, a gente está há meses, provavelmente, de uma prisão em regime fechado, né? É o que tudo indica. Não há nenhum elemento que nos leve a crer que o STF não vai colocar o Bolsonaro num regime fechado. Pelo que você vem monitorando, pelas suas análises, e considerando o estado atual da polarização, considerando que essa prisão deve se dar há 1 ano, talvez um pouco menos de 1 ano, de uma eleição, o que a gente pode esperar para a sociedade brasileira em termos de divisão social que essa prisão deve causar no debate público? Olha, Guilherme, eu acho que vai ser muito ruim, vai gerar muita instabilidade política. Não vai ser como a prisão do Lula. Que a prisão do Lula gerou manifestação de insatisfação. A gente teve aquele acampamento em Curitiba, em que as pessoas ficaram protestando, consideraram injustas a prisão do Lula, mas bem ou mal, não houve nenhuma tentativa. Estava muito no nível da retórica, e o jogo continuou rodando, né? Não houve assim uma descrença do sistema de justiça, a ideia de que aquilo era... Havia uma ideia de que aquela sentença era injusta e que deveria se apelar e que o presidente no final provaria sua inocência, mas não houve uma descredibilização da justiça, tirando setores muito pequenos da esquerda. Dessa vez não vai ser assim, isso vai ser um movimento massivo, dizendo que essa decisão foi injusta, que a corte está completamente comprometida. Vai haver um esforço de atacar o Supremo, de descredibilizar o Supremo. A gente vai viver momentos de grande instabilidade política no país. Vou ficar muito surpreso se isso não acontecer. Uma pergunta aqui, que eu sei que você tem horário e a gente já agradece muito sua participação, mas você mencionou, fez essa comparação com a prisão do Lula lá atrás. O fato de o Bolsonaro estar sendo julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal piora esse ambiente de descredibilização da justiça e de polarização, porque no do Lula a gente tinha um juiz de primeira instância, inicialmente todas as críticas de quem via como uma prisão injusta e tal, estavam direcionadas
ao Moro, né, e não ao STF. Então, você acha que a gente ter o STF com essa competência tão alargada, assim, criminal e nos casos de foro privilegiado e etc., isso é um problema para essa polarização também? É isso. O meu entendimento é que a justiça ela não tomou os cuidados diante desse desafio. Ela está num desafio muito grande, porque como ela já está na última instância, é a credibilidade do sistema de justiça que está em jogo. E diante disso, eu acho que a corte deveria ter sido muito mais ortodoxa. Há muitos passos controversos que nos levaram até essa situação. E todos esses passos controversos foram explorados para se construir a ideia de que nada, nenhum resultado é aceitável. E é assim que um pedaço bem grande do Brasil, talvez um terço do Brasil, um quarto, um terço do Brasil acredita. É muita gente, é muita gente. E essa população, embora seja minoritária, ela tem a capacidade aí de construir uma minoria a partir da sua mobilização, da sua crença acirrada. E eu acho que a gente vai viver momentos muito difíceis. Eu acho que essa situação poderia ter sido poupada se certos passos que nos trouxeram até aqui tivessem sido melhor construídos, né? Eu acho que certamente a prisão do Bolsonaro levaria a contestação violenta, por parte dos seus apoiadores, mas a justiça terminou dando muita munição para eles.